Olá, mortais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos quarentenários. Então, eu passo uma listinha para vocês de PA e PG e faltou a gente comentar em sala de aula sobre interpolação, certo? Então, tá aqui. Vou fazer um comentário bem rápido sobre interpolação, vou fazer um exemplo de PA e um exemplo de PG. E aí você tenta os exemplos, a gente vê as dúvidas e aí junta as dúvidas principais para que eu resolva com vocês essas dúvidas, né? Não é isso? Então, certo? Perdoem as gambiarras e adaptações, a gente trabalha com o que tem, né? Só não pode deixar de estudar. Então, interpolação. O que é interpolar? Interpolar é intercalar, certo? Um número n de meios entre dois extremos de uma sequência. E aí essa sequência, né, ela pode ser uma sequência aritmética, uma PA, ou uma sequência geométrica, uma PG, certo? Mas o termo é o mesmo. Então, toda vida que você pegar uma questão que traga para você, dizendo assim, algo do tipo, né, uma questão, um exercício que diga interpole, intercale, sei lá, um X números, 10 meios entre os números tal e tal, né? Ele vai dizer para você se ele quer que esses meios estejam em uma PA ou em uma PG, tá? Então a gente vai fazer uns exemplos para ficar mais claro, mas basicamente quando o exercício ou a questão disser, for uma questão de você ter um número, digamos menos 2 e um outro número, digamos 10, e ele quer que você interpole, ele vai dizer, coloque 5 meios aritméticos, intercale com 5 meios aritméticos, interpole com 5 meios geométricos. Então, o que ele está, na verdade, dizendo é que ele quer que você transforme, né, crie, determine uma PA ou uma PG com aqueles dois extremos mais aqueles números que estarão no meio, certo? Como a gente já viu, o termo geral da PA e o termo geral da PG é uma coisa perfeitamente possível, tá legal? Então vamos fazer alguns exercícios aqui. Bom, pessoal, tá aí um exemplo, né, para você tentar aí. Então vou pedir que você dê pause, vou esperar aqui 3 segundos para você tentar. E aí depois a gente vê a solução, tá legal? Então dê pause aí e tente resolver. Bom, pessoal, vamos lá, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber quando você vai tentar resolver esse tipo de questão é que se ele fala 5 meios, é literalmente o 5 aqui, tá? Então, será uma PA, né, uma sequência em progressão aritmética de 7 termos. Então, usando a fórmula do termo geral, a coisa sai bem mais rápido, né? Por se tratar de sequência, claro que tem outras formas de você tentar raciocinar. Basicamente, o que você precisa é de uma lista de números que você adiciona sempre o mesmo número até chegar a 40. Em outras palavras, o que a gente quer saber? A grande pergunta desse exercício é qual é o número que eu adiciono a menos 2 e depois adiciono a esse outro resultado aqui, depois a esse mesmo número que eu vou adicionando de tal forma que eu chego até 40, né? Que a gente vai chamar esse número, né, lá como a gente definiu nas primeiras aulas sobre sequências e progressões, de razão, né? E para descobrir a razão, basta que eu perceba que a questão me deu o meu A1, que é o menos 2, e me deu o meu A7, que é o 40.
Sabendo o A1 e o A7, eu tenho como resolver. Por quê? A questão já me deu o A7 e eu já sei, por se tratar de uma PA, eu já sei que o A7 pode ser escrito como o A1 mais 6 vezes a razão, que é quem eu quero descobrir. Ora, pois, mas já sabendo quem é o meu A7, eu chego aqui, troco o A7 por 40, troco o A1 por menos 2, mais 6R. Se eu não errar na resolução da minha equação do primeiro grau, eu vou chegar aqui, 6R é igual a 42, R é igual a 7, tá? Então, eu achei a minha razão. 7 é o número que eu tenho que somar a menos 2 e depois ao número seguinte, e depois ao número seguinte, de tal forma que eu chego a 40. A vantagem desse tipo de questão é que a gente já verifica no resultado se deu certo, no caso de uma questão curta, pelo menos como foi esse caso. Vamos ver uma cor aqui, eu estou sem o pincel vermelho, vamos de preto. Menos 2 mais 7, 5. Ih, tá falhando. 5 mais 7, 12. 12 mais 7, 19. 19 mais 7, 26. 26 mais 7, 33. 33 mais 7, 40. Então, eu interpolei em 5 meios aritméticos, né? Coloquei 5 meios aritméticos entre menos 2 e 40. Interpolar ou intercalar é basicamente fazer isso. Tá legal? Então, isso também poderia ser feito com PG. O que mudaria na PG? Mudaria na PG isso daqui, né? Porque o termo geral da PG se baseia num número, né? Que você multiplica de forma constante, que é a razão, né? Que a gente representa normalmente pela letra Q. Então, aqui eu fui somando 7, né? Mais 7, mais 7, mais 7 por ser uma PA. Se fosse uma PG, eu teria que achar um número que multiplicado por esse, multiplicado por esse, multiplicado por esse, tal, até chegar nesse daqui. A ideia dos meios é essa, tá bom? Então, depois eu mando para vocês o exemplo da PG. Eu já expliquei a lógica, mostrei um exemplo aqui simples com PA, para que você tente exercitar. E aí você manda suas dúvidas, que a gente grava um vídeo respondendo, tá bom? Então, beijos de luz e bons estudos.